tarde, Sofia. Obrigado pelo convite. Estamos agradavelmente surpresos também pelo interesse e podemos, junto de vocês, começar a mostrar pequenas coisas de dificuldade relativamente baixa que podem verificar e podem, neste caso, vocês próprios fazer de forma que sintam mais segurança e mais confiança no veículo em que têm. Vamos lidar com a questão dos pneus, transmissão, travões, embreagem e outros pequenos aspectos na moto que vocês, ao verificarem, poderão efetivamente perceber se estará na altura de fazer substituição, reparação ou até mesmo um pequeno ajuste. Vamos começar pelos pneus. É assim, vocês têm todos os gostos, não é? Portanto, vocês cada um gosta de uma moto custom, uma trail, uma moto de estrada, uma moto de pista, uma naked, por exemplo, pronto, mas todas elas circulam com os pneus. A chave será adequar não só a própria pressão ao tipo de pneu e ao tipo de moto e a condução ou utilização que vocês próprios fazem no dia-a-dia ou até em passeios, portanto, porque normalmente o facto de vocês utilizarem num dia-a-dia não quer dizer que vocês vão passear ou vão sair ou vão fazer uma aventura, não quer dizer que seja essa a pressão, portanto, tem de adequar normalmente essa situação àquilo que vocês vão fazer na moto. Pronto. Sim. Vamos começar por uma questão muito simples, que é verificarem para já a pressão dos pneus, que é uma coisa relativamente fácil que vocês podem verificar e que deve ser verificada variando de moto para moto, mas pelo menos uma vez por mês, ok? Pronto. Nós temos aqui, eu vou só buscar aqui uma engenhoca que provavelmente poderão ter, seja um compressor, seja apenas um manómetro, alguma coisa que vocês podem verificar a pressão dos pneus. Pronto. Aqui o ideal é chegarem junto da moto, perceberem qual é que é o pneu que têm na moto, qual é que é a medida correta, e isso vocês podem verificar ao correrem tudo aquilo que está no pneu, toda a informação, vocês podem verificar qual é que é a pressão correta para o modelo, não só pneu como a moto que vocês têm. E é muito simples, vocês chegam, vocês verificam a pressão dos pneus. Portanto, vocês começam por ler aquilo que está. O fabricante aquilo que nos diz é que este normalmente funciona a cerca de 43 PSI a frio. Isto varia, como é óbvio, de moto para moto, seja scooter, seja trail, seja uma naked, seja uma moto de pista, varia muito com aquilo que o próprio fabricante indica. Então, chegamos e vamos ver qual é que é a pressão a que está neste momento. E também vai variar de acordo com a carga, não é? Exatamente, portanto, isso vai variar segundo a utilização, porque normalmente o que o fabricante indica é a medida máxima, e a medida máxima serve para quando a moto está totalmente carregada. Portanto, nós não vamos utilizar essa pressão no dia-a-dia, porque isso vai ocasionar, muitas das vezes, ou um desgaste prematuro do pneu, em que ele não vai funcionar nas situações adequadas a nível de aderência, e pode não se comportar da forma como nós desejamos ou esperamos. Aqui o que nos indica é que está um pouco mais baixo, portanto nós vamos tentar equalizar para chegar a uma pressão o mais correta possível, adequando, se eu andar sozinho, por exemplo, usar apenas o top case por uma posição normal, cotidiana, é óbvio que eu não vou colocar os 43 PSI, porque vou colocar sempre alguma coisa mais baixa. Portanto, em bar significaria à volta entre os 2.6, 2.7, 2.8, constante aquilo que é. No caso, sendo frente, para manter a moto também com alguma aderência e com algum contacto com o piso, eu vou colocar apenas, por exemplo, 38 PSI. Se não compreenderem o porquê, mais vale, portanto, perguntarem ou falarem com alguém que tem um pouco mais à vontade sobre isso. Porque, lá está, isto tem uma dificuldade relativamente baixa, não é? Porque é simples encher um pneu. Aqui a questão é saber até onde é que podemos ir. Porque a questão temos que ajuizar para que não haja nenhuma situação, nenhuma surpresa desagradável. Pronto. Agora faz de conta que já está. Pronto. Faz depois exatamente o mesmo com o trás, e isto pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês. Agora,
não é só encher, temos que ver o estado do pneu, temos que perceber como é que ele está, porque assim, muitas das vezes nós temos um pneu que até tem relativamente pouco uso, mas normalmente o que os fabricantes hoje em dia colocam é assim, o que faz a aderência não é propriamente e somente a borracha, mas estamos a falar de químicos. Químicos esses que são libertados à temperatura de funcionamento de cada pneu. Portanto, o que é que isso quer dizer? Que o traçado do próprio pneu é que nos vai dizer se é um pneu que aquece ou que trabalha a temperaturas mais baixas ou que trabalha a temperaturas mais altas. Nós temos, por exemplo, os pneus de competição, que são feitos e formulados para trabalhar, e os próprios químicos que eles têm são formulados para trabalhar a temperaturas elevadas. Portanto, isso é um pneu completamente diferente daquilo que nós temos hoje em dia. Agora, é importante perceber que tudo tem os seus ciclos de vida, e um pneu, apesar de ter o cardado todo, apesar de ter um traçado até ótimo, ele pode não estar nas melhores condições, e nós vamos exemplificar isso. Este é um pneu de estrada. Muitas das vezes nós vemos que nem sempre têm o mesmo uso, quer de um lado quer do outro. Isto também é assim, depende muito da nossa retina, depende muito de muita coisa. Portanto, é lógico que o pneu ainda tem um bom traçado a nível de lateral, mas nem sempre a situação de tração está, neste caso, em ótimo estado. Portanto, conforme vocês podem ver, de um lado está mais gasto, do outro lado está menos gasto, mas isto indica-nos que nesta situação, e usando a moto da forma como foi concepcionada, em questões de travagem ou não só, portanto, na própria tração diária do pneu em contacto com a estrada, este pneu vai ter uma dificuldade se tiver que parar de uma forma mais repentina ou propriamente mudar de direção um pouco diferente daquilo que nós fazemos no normal. É claro que haverá aqui alguma dificuldade em que ele se mantenha na trajetória certa ou que não possa até expurgar. Pronto, isso é mau. Portanto, esta situação, apesar de ter alguma coisa, mas o meio já está gasto. Aqui não vale a pena estarmos a brincar, portanto, é recorrer a um pneu novo. No caso de motas, isto é um pneu off-road, pronto, mas isto acaba por ser exemplo, ou seja, eles têm bastante para gastar, mas é óbvio que, conforme vocês podem ver, há situações em que a borracha já está ressequida. Portanto, os pneus hoje em dia não aguentam o mesmo que era aqui há uns anos atrás. Portanto, e os próprios químicos, a partir do momento que deixam de funcionar, normalmente temos uma borracha que começa a ressequir e começa a ficar, neste caso, com todas estas fissuras que vocês podem ver. Portanto, e apesar de ainda ter algum cardado para gastar, mas ele propriamente já não vai deformar o suficiente para vos dar aquela situação de aderência que tanto se procura numa moto. Pronto. Portanto, isto são alguns exemplos que vocês podem ver e que, obviamente, convém, neste caso, procurarem a segurança de um pneu novo. Os travões é uma situação relativamente fácil. Podem verificar, no caso, se a pastilha, a parte de ferodo, se ainda tem o suficiente. Normalmente elas têm a meio ou lateralmente têm uma marca e têm um mínimo aconselhável. Pronto. O que é que acontece aqui? As pastilhas hoje em dia, a maior parte é tudo material sinterizado. O material sinterizado acaba por ser partes muito pequeninas de metal em conjunto com partes de carbono e outras de cerâmica, por exemplo, para gerar atrito, porque só o aço em si não gera o atrito suficiente e faz barulho, portanto. Por isso é que normalmente, quando chegamos a vias em que a própria pastilha já tem algum desgaste evidente, normalmente muitos de nós sentimos um barulho, um chiar, uma coisa. É assim, se fosse nos carros, por exemplo, muitos deles têm um avisador, porque a pessoa às vezes não consegue ver. No caso das motas está mais visível, está mais exposto, e aí convém perceber que é muito rara a moto que tem realmente o avisador, portanto, e neste caso convém que a própria pessoa ajuize por si, não é? E perceber se a pastilha ainda tem a quantidade certa para que possa efetivamente fazer alguns quilómetros em segurança. Portanto, a qualidade da própria pastilha também vai ditar, neste caso, a própria força de travagem que a moto também vai ter. Portanto, vai ter um papel importante, um papel fundamental. O que é que isto quer dizer? Há pastilhas mais baratas, há pastilhas mais caras. Normalmente as são sinterizadas com partes de carbono e cerâmica, são sempre mais caras. Mas como têm mais atrito, acabam por fazer melhor o seu papel, por desempenhar um papel mais ativo.
Isto quer dizer o quê? Que ao provocarem mais atrito, vão aquecer mais o disco, mas vão sentir uma travagem mais eficiente. Há coisas em que devemos poupar, outras não. Esta é uma delas. Pronto. Aqui a questão dos travões, convém perceber não só o estado em que está a própria pastilha, mas o estado em que está também o disco. Isto é uma moto recente, com muito poucos quilómetros, portanto, o disco está praticamente lisinho e não tem qualquer mas muito pouco desgaste, uma vez que é uma moto com poucos quilómetros. Se é uma moto com dia-a-dia, consoante aquilo que nós fazemos, que nós utilizamos, conforme como nós utilizamos, é lógico que a qualidade da pastilha vai ditar o desgaste do disco, porque ao gastar a pista onde normalmente ele atua, nem sempre, e devido à qualidade, nem sempre se consegue ter um disco sempre certinho. O que é que isso quer dizer? Que muitas das vezes, conforme os quilómetros vão acontecendo, existe um desgaste desigual em que a pessoa, quando lhe passa o dedo, sente, neste caso, vários tipos de relevo, uns mais altos e uns mais baixos. Isso quer dizer que, neste caso, a qualidade das pastilhas que também teve a utilizar não são as melhores. Porquê? Porque o material sinterizado, muitas das vezes, em vez de ser, isto não são micropartículas, são partículas, e convém que elas estejam efetivamente quase que postas ao mesmo nível, ou seja, não ter umas um tamanho maior, outras têm um tamanho mais pequeno. Porquê? Porque enquanto elas gastam ou não gastam, estão a danificar o disco. Pronto. Portanto, ao olhar e escolher, convém adequarem a pastilha a, efetivamente, não, neste caso, não estragarem o disco. Quando virem o disco com essas estrias, por exemplo, ou essas diferenças na pista, não tem que ir a correr comprar um disco, muitas das vezes não é necessário, até porque ele ainda está dentro do serviço limite, não é? Que é aconselhado pelo próprio fabricante, mas podem efetivamente considerar que quando vão colocar uma pastilha nova, nunca vão ter o mesmo tipo de travagem. Portanto, o que vai acontecer é a travagem vai diminuir até que a pastilha acame e ganhe a forma em que está o próprio disco. Portanto, é preciso ter sempre atenção a isso. São coisas que vocês podem verificar porque, como disse há pouco, está tudo exposto e basta ver. Pronto. A maior parte das motas que nós temos hoje em dia são motas que têm, a nível de travagem, a sua ação é feita por um cabo manual ou por um cabo, portanto, mecânico, e neste caso, mesmo, são poucos os modelos que utilizam a embreagem hidráulica, se bem que a hidráulica acaba por ter mais ou menos o mesmo princípio. Tem outros pontos para verificar, diferentemente do cabo, neste caso o mecânico, mas ainda assim convém sempre verificar porque o princípio é o mesmo. Neste caso nós podemos verificar quando pressionamos a manete, normalmente nós devemos ter pelo menos entre 2 a 5 mm de folga sem que ela atue. Portanto, isto convém perceber porquê. Normalmente o que faz a transição da força, que neste caso o coração da moto, a cambota, acaba por exercer sobre, neste caso, a transmissão final, é a própria embreagem, porque ela é que faz o contacto entre a própria cambota e a caixa de velocidades. Portanto, se ela não tiver a folga normal de serviço, o que vai acontecer é que nós, mesmo sem estarmos, por exemplo, a atuar com o cabo, ela vai estar em contacto e isso vai provocar um desgaste prematuro da própria embreagem. Portanto, convém verificarem isso, por isso é que a folga, uma coisa muito simples, mas pode originar uma reparação até algo custosa. Portanto, são coisas simples, nem é mais nem é menos, temos que ter aqui sempre um ponto de equilíbrio e esse ponto de equilíbrio é isso que faz com que o funcionamento seja o mais adequado. Vocês têm esta roldana pode sempre ajustada ou para mais ou para menos, ok? Pronto, convém verificarem para ver o que é preciso. Portanto, agora dei-lhe um bocadinho mais. Agora, ao apertar no sentido do ponteiro dos relógios, vou tirar um pouco da folga, vou esticar, perdão, até chegar ao que é tendido, para se poder ter os tais entre 2 a 5 mm. Esses milímetros em que vocês acionam, nada acontece. Só a partir daí é que sentem realmente a força da embreagem. Esse é um ponto
que normal que vocês podem ver. Nós sabemos que o próprio cabo de embreagem ele está lá, mas temos que perceber porque muitas das vezes, com o próprio uso, com o passar dos anos, depende se é moto nova, se é moto já com alguns anos, se tem muito uso ou não, mas uma parte em aço, normalmente a ponta dos cabos costuma servir com uma lubrificação normal. O próprio cabo, ao passar por dentro da própria bicha, ou da capa que ele tem, normalmente ele tem uma lubrificação, mas muitas das vezes isso é esquecido completamente. Então o que é que acontece? Ele começa a ganhar atrito, começa a desgastar por dentro e começa a originar ou fissuras na própria capa que ele tem, ou até, quem sabe, uma quebra nos vários cabos que ele tem até chegar às terminações. Isso é muito importante porque se formos sair, seja para o trabalho, seja para fazer uma viagem mais longa, convém que tenhamos isso em atenção, que é para não ficarmos, porque se não tivermos um cabo de embreagem, uma simples coisa faz com que a moto fique sem poder ser usada, não é? Portanto, nós vemos aqui o ponto de aperto, portanto, quando carregamos, ele atua, ok? Nós vemos aqui. Agora, ele tem um O-ring, tem uma mola, tem um ponto de aperto que até pode ser ajustado, consoante a moto em que é. Normalmente estas partes, isto nunca pode passar óleo para fora, mas também convém que seja e tenha alguma lubrificação. Para quê? Para evitar o desgaste acentuado por causa da fricção que o metal ao funcionar ou rodar. A própria ponta aqui, convém que ela tenha sempre alguma lubrificação. Porquê? Porque isso vai evitar que ela não só ganhe algum atrito e mesmo, neste caso, entrando em contacto não só com a peça que a move, como também com o próprio interior, tenha, neste caso, sempre uma forma de escorregar ou de não desgastar totalmente. Portanto, são coisas simples que vocês podem ver e que automaticamente vão dizer se vocês podem continuar em segurança ou não. Pronto. E é algo que se pode fazer em casa, essa lubrificação? Exatamente, pronto. Aí convém, neste caso, podem efetivamente até limpar, passar com um pano, com WD-40, por exemplo, nem que seja às vezes em algum caso, e por não conseguirmos aceder com os dedos, podemos usar uma escovinha, podemos usar qualquer coisa para limpar. Convém depois também ter cuidado com o produto que usa, porque junto de borrachas é preciso ter alguma atenção. Mas efetivamente é uma coisa simples que vocês podem ter, quer aqui, quer no destino, quer na origem, podem sempre verificar, e são coisas relativamente fáceis, porque mesmo desmontar aqui em cima, portanto, eles normalmente têm, depende da moto, como é óbvio, o nível de dificuldade depende muito da moto e depende se é mecânico ou hidráulico, não é? No caso de ser hidráulico, é evitável, porquê? Porque funciona exatamente como um travão e depois podemos explicar, efetivamente, quando passamos aqui esta parte. Mas, efetivamente, pode ser uma situação em que vocês podem não fazer, desapertam por baixo, tiram o parafuso e ele sai por cima, automaticamente libertam e acabam por poder limpar e lubrificar. Porquê? Porque muitas das vezes são pequenas coisas que fazem toda a diferença. Antes de passarmos depois para a transmissão, vamos falar sobre travões. É assim, existem travões que são de todo um bocadinho diferentes uns dos outros, a forma como a manete atua. Há uns que têm o próprio reservatório, portanto, embutido, portanto, ou seja, em conjunto com o próprio apoio de manete. Há outros que têm o copo de reservatório separado. Há umas que são estilo radial, há outras que são do tipo convencional. E, efetivamente é assim, convém perceber qual é que é o estado dos travões. Porquê? Porque no caso de necessidade são eles que nos param. Portanto, eu vou só pedir que venhas aqui para este lado para conseguirmos perceber. Eu vou rodar. Portanto, nós temos uma situação que é, existem manetes que são ajustáveis e, neste caso, existe sempre a possibilidade de os poder ajustar ao vosso gosto efetivo. Umas são, outras não. Pronto. Independentemente disso, se tiver, há sempre possibilidade de efetivamente verificar quando mexem na manete se ela efetivamente tem algum desgaste, alguma coisa que indique que ela roça e não desliza. Pronto. Isso é uma situação que pode efetivamente verificar com um bocadinho de spray, pode ser WD-40, não precisam comprar nada fora do normal, do convencional, é o suficiente para mantê-la em bom funcionamento, para que ela atue sempre. O próprio sítio onde atua, normalmente ela, se conseguires, ela tem um afinador para espaçar
ou, neste caso, colocá-la mais perto da própria bomba. E neste caso, conforme vocês veem, ela tem uma lubrificação. Isto porquê? Porque ela atua sobre um retentor. Esse retentor de borracha evita que haja, neste caso, entrada de sujidade para dentro do próprio corpo da bomba interior. Pronto. Isso é uma situação que vocês também devem manter, porque muitas das vezes, quando recebemos motas, normalmente vemos que elas estão quase deterioradas. Ou seja, não faz muita diferença estarem lá ou não, porque já vêm com fissuras, já vêm rasgadas, e são pequenas coisas que podem ser, se estiverem lubrificadas, a própria borracha não vai estar tão exposta e vai durar imenso tempo. Isso vai ajudar a proteger o corpo interior da própria bomba. Até porque, no caso, motas novas, às vezes dificilmente isso acontece, mas em motas usadas, normalmente temos muito isso. E mais ainda porque, normalmente, o travão é uma coisa que o fluido hidráulico que existe dentro do travão, ele também tem um tempo útil de vida. Ou seja, a gente às vezes tem erradamente, isto não vou dizer que é um mito, mas temos uma ideia concepcionada de que as coisas são novas, portanto não precisam. Ainda agora comprei, não precisam. A questão é que é assim. Nós utilizamos a mota, para quem utiliza diariamente ou somente ao fim de semana, nós travamos sensivelmente, se calhar nós saímos, vamos fazer 15 km, por exemplo, vamos dar um passeio. Não vamos fazer nada de espetacular, nem nada de fora do normal, mas quantas vezes é que nós usamos o travão? Trava, acelera, trava, acelera, portanto, nós nem damos conta, nem dá para contabilizar. Porquê? Porque temos que estar com atenção a outras coisas mais importantes. A verdade é que é assim, o fluido hidráulico não é um fluido comprimível, portanto, por isso é que eles são postos cá, precisamente por isso, ele não se comprime. E por não se comprimir, ele traduz e lê a força que estamos a fazer e passa isso para as pinças de travão, que por sua vez atuam, juntam as pastilhas e automaticamente temos a travagem feita na moto. O que é que isto quer dizer? O fluido tem, obviamente, uma parte muito importante e fundamental no próprio funcionamento correto do travão. Sendo assim, temos que respeitar e ver, então, se ele tem um papel fundamental, quais é que são, neste caso, ou as condições em que ele trabalha, quando é que deve ser mudado, quando é que não deve ser mudado, todas as suas particularidades têm que ser entendidas. Porquê? Porque ele aquece, ele não comprime, mas aquece, porque ele vai fazer força, mais ainda porque vai receber o aquecimento por parte das pastilhas. E nesse caso, convém ter muita atenção, porque se nós formos pessoas que obviamente utilizamos, depende do nosso percurso, mas no caso percurso citadino, nós não conseguimos às vezes pôr um travão a funcionar a 200 graus, não é? Agora, se utilizarmos travagens mais fortes, formos um bocadinho mais atrevidos na nossa forma de condução, obviamente que o esforço que ele tem que fazer é maior e o grau de aquecimento também é maior. Portanto, isso quer dizer que os ciclos de vida do próprio fluido vão começar a diminuir. E neste caso é assim, ele ficar lá, ele fica, até ao ponto em que muitas das vezes apanhamos em motas em que isto começa a ficar uma pasta, porque ele começa a perder as propriedades, e apesar de ainda ficar lá, o que acontece é que ele não funciona corretamente, e isso faz com que depois passe todo o mau funcionamento que ele tem, tudo aquilo que é mau nele, portanto, acaba por passar para o pistão e os retentores, ou os O-rings que têm, neste caso retentores, que têm o próprio pistão, e faz com que ele comece a ganhar por dentro. Isso significa que nós depois vamos ter uma travagem deficiente. E muitas das vezes, quando ele aquece, por exemplo, o travão, em vez de chegar aqui e travar de uma forma firme, quando ele começa a aquecer, em vez de ficar aqui, ele já começa a chegar aqui. Isso é uma situação que é assim, como é que se resolve isso? Muitas das vezes só se resolve com um kit interior, portanto, e neste caso não há muita volta a dar. Isso quer dizer que no sítio onde fizeram manutenção, normalmente não trocaram e apenas foram acrescentando. Portanto, é mau. Porquê? Porque isso pelo menos todos os anos deve ser mudado. Portanto, isso é uma situação de segurança, até porque a gente sabe que ele está lá, mas se for mudado, obviamente que o funcionamento vai ser correto e a longevidade e a durabilidade da própria mané, ou neste caso do próprio travão em si como conjunto, vai ser extensível durante um período mais alargado. Pronto.
Isto são pequenos pontos que vocês podem ver. O fluido hidráulico, neste caso, também funciona para as embreagens com este mesmo fluido, portanto, com o DOT 4 ou o DOT 5. E essa situação é assim, os mesmos pontos que funcionam a nível travão, a única questão é que ele não trava, portanto, ele atua perante um género de um pistãozinho que vai atuar sobre a embreagem através de um veio, portanto. Mas os pontos de lubrificação podem ser exatamente os mesmos que nós vimos aqui, portanto, isso podem não fazer e podem simplificar. Atenção que cuidado com os travões, porque são os que nos param, ok? Vamos agora passar, ainda sobre esta situação, temos também a própria direção, ou neste caso, como nas motas, aquilo que nós vemos tem tudo a ver, porque a própria coluna de direção, os próprios rolamentos da caixa de direção fazem um papel predominante na própria forma como nós conduzimos, porque se eles não tiverem em condições, neste caso de utilização, muitas das vezes temos uma caixa de direção que tem vontade própria, ou seja, se for de esferas, normalmente acontece muito nas esferas, porque elas acabam por, onde batem no nosso dia-a-dia, porque as nossas estradas não são propriamente as melhores, e onde elas batem normalmente começa a ganhar uma depressão, e essa depressão normalmente em esforço, as esferas têm sempre tendência a voltar. Portanto, aí é aconselhável. A moto não precisa estar em funcionamento, podem não ter exatamente assim como está, neste caso sem estar no descanso, empurram e travam. Neste caso, quando travam, vão sentir se existe alguma folga ou se há algum descair quando se travem, que se sentem efetivamente que há aqui uma folga fora do normal. Portanto, isso é outra situação que podem até verificar. Isto é uma situação mais difícil de refazer, porque aí convém que procurem, neste caso, um sítio que possa, ou uma oficina que possa realmente verificar e fazer por vocês quando vocês depararem com esta situação. Pronto. Mas não deixa de ser efetivamente importante. Pronto. Da caixa de direção, vamos passar agora para a transmissão final da moto. É isto que normalmente faz com que nós possamos ter tração no pneu atrás e que possamos colocar mudanças, no caso de moto com mudanças, no caso de scooter a transmissão é diferente, atua por correia, e essas também convém verificar consoante aquilo que o fabricante indica. Muitas são de 6 em 6 mil, outras são de 8 em 8 mil, outras são de 12 em 12 mil, convém ver cilindrada e aquilo que normalmente o fabricante também utiliza como peça. E neste caso, toda essa situação é de bom grado que seja efetuado consoante os quilómetros que vocês façam, ou a cada revisão, se neste caso for anual. No caso de transmissões, isto na correia, atenção, porque aí presumimos que fazem uma mudança de transmissão, no caso de uma scooter, por exemplo. Isso não quer dizer que dali a 500 km que tem que ver logo alguma coisa, não. À partida presume-se que ela está lá. Agora, no caso, convém que, consoante o espaçamento a nível de revisões que vocês fazem, convém verificar se está na altura de verificar ou de substituir. Pronto, no caso da correia e roletos. No caso de transmissões, elas costumam aguentar sensivelmente um pouco mais, porque são elementos em aço e que têm elementos de lubrificação. Portanto, se a correta manutenção for feita, é lógico que uma corrente destas, como há alguns casos, mas estamos a falar de pessoas que, não vou dizer todos os meses, mas pelo menos de 500 em 500 km, limpam, lubrificam e ajustam. Portanto, isto são correntes que duram mais de 40 mil km. E é verdade, duram. Até podem durar mais. Aqui a questão depois também é perceber se os últimos quilómetros vão ser em segurança ou não. Agora, o que acontece é que é assim, normalmente, como é que uma corrente que supostamente duraria cerca de 40 mil km, porque é que ela me faz 10 mil e já não está boa para continuar a usar? É muito simples, manutenção. Assim como tudo, a manutenção vai ditar a longevidade com que nós vamos ter os elementos que atuam na nossa moto. Portanto, a moto tem muitos poucos quilómetros, portanto é normal que a corrente ainda esteja com a folga normal e é normal também que ela tenha alguma lubrificação, se bem que suja, porque é normal, porque a massa em contacto com tudo aquilo que está exposto ao meio ambiente, é lógico que ela vai sujar, portanto, não dá, isto como é uma lubrificação e é muito viscoso, porque tem que ser,
porque ela tem que lubrificar os O-rings que estão entre os elos, ok? E estes O-rings de borracha, normalmente, são eles que vão, neste caso, dizer se a sujidade entra para dentro dos pinos por dentro, neste caso que são os próprios eixos de cada elo, ou não. Portanto, se eles tiverem condições, dificilmente a sujidade vai entrar. Se não os lubrificarem, se não os limparem, não é? É lógico que mais tarde ou mais cedo eles vão dar de si e vai começar a haver então a entrada da sujidade para dentro dos pinos. Quando isso acontece, quando há uma entrada de elementos estranhos em funcionamento dentro de um veio, nós podemos fazer a comparação com o veio de roda, por exemplo, que normalmente ele acaba pelos retentores, ele é selado, ou seja, não estando nada lá dentro, muitas das vezes nós tiramos um veio e vemos que ele está enferrujado por dentro. Ora, se ele está selado, como é que é possível? É normal, porque nada retém a 100%. Portanto, não há essa possibilidade com as folgas normais que nós temos, não há selagem a 100%, caso contrário, o que haveria é um eixo que não roda, aliás, que não deixa rodar. E neste caso é assim, convém verificarem toda esta situação, porque não é só o lubrificar a corrente. De nada nos adianta nós vestimos uma roupa limpa quando estamos sujos, não é? Portanto, isso só vai mascarar o problema, não é? Porque a verdade é assim, dito depressa e bem, o cheiro vai lá estar na mesma. Pronto. Então o que é que aqui devemos fazer? Encontramos a corrente neste estado. Primariamente devemos de ter um produto que consiga não agredir os O-rings ou X-rings, como são normalmente X ou XW rings, ou W rings, depende do tipo de O-ring, mas acaba por ser sempre um tipo de O-ring. Convém não efetivamente danificarem estes O-rings, porque isso é que vai ditar a longevidade que um corrente vai ter. Ou com uma escova de dentes, ou com um guardanapo de papel, ou com um pano que seja capaz de reter alguma sujidade. Portanto, passamos um produto. Aqui não é preciso nenhum produto específico, se o tiverem a operação será mais fácil, não é? E não tão suja, por assim dizer. Se não tiverem um produto que seja mesmo um óleo, desde que não seja de fritar batatas, não é? Mas tem que ser um óleo que consiga, neste caso, diluir um pouco desta sujidade. Passa-se em toda a corrente. Se for com uma escovinha de dentes é mais fácil, uma escova usada, não precisa ser uma escova nova. Passamos, deixamos atuar um pouco, passamos um pano para retirar, tentamos ao pormenor. Se for com uma escova será sempre mais fácil porque conseguem limpar sempre mais e mais ainda porque junto aos O-rings, passando, claro que isto é uma situação em que é assim, vamos perder algum tempo, vamos, sem dúvida nenhuma, pronto. Agora, sem dúvida nenhuma que isso vai fazer com que nós, se calhar, em 10.000 km, olhamos para a corrente e ela continua-se a manter, efetivamente, a uso normal. É diferente de nós chegarmos aos 10.000 km e temos que mudar um kit de transmissão, portanto, temos que ponderar aqui as duas coisas. Tiramos mais ou menos 20, 30 minutos, mas conseguimos limpar a corrente toda como deve ser, conseguimos efetivamente depois lubrificá-la. Depois de lubrificar, vamos verificar a tensão da própria corrente na moto. Resta dizer que é assim, existem efetivamente diferenças de moto para moto, porque uma moto de estrada provavelmente não vai ter o mesmo curso a nível de suspensão, neste caso traseira, que justifique ter o mesmo que acontece em outras motos. Portanto, efetivamente existe por parte do fabricante muitas das vezes um autocolante que indica qual, neste caso é assim, em motas novas ou em motas recentes, efetivamente há essa indicação. Se calhar em motas usadas, provavelmente esse autocolante já foi retirado, já foi lavado, já desapareceu, já está muito gasto, mas efetivamente nós temos. E aqui o que nos indica, conforme vocês podem ver, é que existe uma flexão de pelo menos 48 mm. Portanto, o que é que isso quer dizer? Nós aqui vamos tentar adequar, é assim, para quem não lida com isto todos os dias, às vezes convém ter, ou pelo menos, ou um paquímetro, ou uma régua, ou uma coisa simples, que possa efetivamente manter estável e verificar no meio da corrente, num ponto de meio entre o pinhão da frente e a cremalheira cá atrás, não é? Entre os dois eixos,
achar um meio, pode ser o mais aproximadamente possível, e perceber se ela tem efetivamente os 48 que eles pedem. Portanto, neste caso, este nível, podemos dizer que sim, porque como com poucos quilómetros e como também já foi ajustado uma vez, ela está dentro da medida normal que é necessária aqui. Se não estiver, obviamente que é assim, convém munir-se de algumas ferramentas, e neste caso, se não as tiverem, podem sempre consultar ou pedir a alguém numa oficina para os fazer. Retirar, neste caso, a porca do eixo, aliviar um pouco, não precisam de tirá-la completamente, e tem que aliviar depois os ajustadores. Portanto, aqui o que é que vai acontecer? Vocês aliviam a porca, neste caso, que prende, que segura. Este é o parafuso de ajuste, que depois, ao rodar, ou sentido ponteiro dos relógios, vai-lhe dar mais folga. No sentido de desaperto, vai, neste caso, tirar alguma folga. Aqui convém ajustar, usar as medidas que estão compostas no próprio braço oscilante. Às vezes é por dentro, outras vezes é por cima, outras vezes é por baixo, outras vezes é no próprio espaçador. Portanto, convém ajustar a cada coisa. E, obviamente, tentar fazer com que o que está aqui deste lado seja igual do outro lado, porque presume-se que o fabricante, se bem que há motas que, infelizmente, pela qualidade que nos trazem, não têm as coisas certas, e o que é de um lado não pode ser do outro. Pronto. Mas estamos a falar de casos pontuais no nosso mercado, que, infelizmente, são coisas que nem sequer deviam de circular cá, mas isso não vamos falar agora. Obviamente que é assim, se de um lado nós temos num determinado, e podes ver aqui, se temos na terceira marca, mais ou menos junto onde ela está, no outro lado vamos ter exatamente a mesma coisa, para que o centro da roda esteja perfeitamente alinhado com a fisionomia da moto. Pronto. E basicamente é assim, estes são alguns pontos. Tem outros pontos também, como a própria verificação do próprio seletor das mudanças, no caso das motas que têm. São situações que, assim como a da embreagem, também funcionam com um retentor por trás, que pode efetivamente manter-se lubrificado. Tem também o próprio ajustador. Isto às vezes é preferível verificar se está apertado ou se tem alguma folga quando se mexe a manete. Porquê? Porque muitas vezes, ao desapertar, ele começa a danificar os dentes ou as estrias que tem por dentro. Portanto, esta também é uma situação. O próprio pedal atuador, ou pedal que seleciona as mudanças, que nós normalmente utilizamos com o pé, tem normalmente um eixo, e esse eixo também, de vez em quando, convém tirar e lubrificar, para não haver um desgaste e para depois não começar a ter muita folga lateral. Pronto. O mesmo se passa também com o próprio descanso. Muitas das vezes nós temos motas que nos chegam e que o descanso muitas das vezes prende ou não recolhe totalmente e vai... E muitas das vezes a pessoa pensa que o tem recolhido, que o tem posto, e ele fica assim, não chega totalmente, ou muitas das vezes a pessoa pensa que ele já está recolhido e ele anda assim. Portanto, isto são situações que não requer muito, é limpar primeiro, não precisam estar a desmontar nada e basta depois lubrificar. O excesso de lubrificação convém sempre limpar, caso contrário, muitas das vezes esse excesso de lubrificação pode começar a escorrer à medida que, portanto, e no caso da moto, como o motor está, neste caso, em conjunto com o quadro, portanto ele é apertado no próprio quadro, na ciclística da moto, e neste caso vai tudo aquecer. Portanto, à medida que tudo que é lubrificação aquece, por isso é que muitas das vezes nós vemos por baixo da tampa do pneu de ataque, vemos o escorrimento que existe por parte da lubrificação da corrente. Essa é outra situação que nós devemos ter atenção, porque o excesso de lubrificação normalmente acaba por escorrer, e muitas das vezes, se bem que não é usual ir para o pneu, mas muitas das vezes na lateral do pneu há muita lubrificação, se calhar não devia lá estar. E obviamente quando a pessoa, enquanto anda direito, as coisas comportam-se minimamente em condições. Quando já começa a curvar, às vezes sente o pneu escorrer um pouco. É preciso ter cuidado, porque muitas das vezes tudo o que se faz a nível de lubrificação, por exemplo, proteger. Ou seja, colocar sempre algo a proteger para não ir para o próprio pneu traseiro da moto. Portanto, um cartão por trás. Exatamente. Qualquer coisa que ajude para evitar que isso aconteça. Porquê? Porque, mais uma vez, é assim, é a nossa segurança que está em jogo. Portanto, e a nossa segurança vale o que vale, depende do valor que cada um dá a si próprio. Claro. Pronto.
tudo o que é normalmente caseiras, por exemplo, elas também convém que sejam lubrificadas, porque elas estão lá, mas muitas das vezes tudo isto funciona se tiver lubrificação, porque elas vêm lubrificadas de fábrica normal, quando a moto é nova. Quando ela começa a ter alguns anos, é lógico que com o passar do uso ela começa a não ter. Portanto, às vezes uma situação de limpar e passar um spray ajuda, neste caso, e que a gente quando faça isto não pensa que estamos a abrir a dobradiça de uma porta ou de um estábulo antigo, não é? Portanto, são coisas simples que nós podemos fazer, os próprios canhões da fechadura, portanto, convém termos sempre essa atenção e basicamente são coisas que nós podemos ver, assim como antes de sair. Isto realmente, quando vamos fazer uma viagem a alguma coisa, podemos verificar luzes de travão, stop, piscas, portanto, tudo o que é essas notas e nunca sermos apanhados desprevenidos. Portanto, essa situação é um relativamente fácil, algumas mais do que outras, mas podem efetivamente ajudar a vocês prepararem-se para sair em segurança. Ok? E prolongar a vida do motor. Exatamente. E neste caso evitarem manutenções mais dispendiosas ou reparações que se calhar não estavam a contar, entre outras coisas. Portanto, ajuda a terem a vossa moto, o vosso veículo na qualidade que vocês pretendem para poder usar no dia a dia sem estarem a pensar será que aquilo funciona ou não, será que está bom, será que não está. Portanto, quando nós temos uma dúvida de moto, é muito mau. Às vezes podem ter uma vontade maior, outras vezes podem ter uma vontade mais pequena. Se efetivamente for esse o caso, podem sempre dirigir uma oficina, porque com certeza se as pessoas quiserem ajudar, pronto, poderão vos indicar, vamos dar conselhos, dicas que vocês podem fazer e obviamente que vos vai ajudar, neste caso, a serem um pouco mais independentes mesmo nesse sentido. Obrigada. Tá bom?